Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Ela Investe, em parceria com a Tabasco Conteúdos. E hoje eu tenho um prazer imenso de receber aqui para a gente conversar muito sobre vendas, sobre empreendedorismo, sobre jornadas, sobre experiências de vida com a Marcela Quiroga. Marcela, muito obrigada por você ter aceito o meu convite, estar aqui com a gente. Eu tô muito feliz de estar aqui, agradeço o convite e quero chamar mais gente para vir com a gente aqui, para ter esse círculo virtuoso sendo trabalhado. Maravilha. Gente, a gente vai aproveitar muito da Marcela hoje, vamos sugar mesmo, porque a Marcela, ela é especialista em vendas direta, trabalha com estratégias para o crescimento das vendas por meio de multicanalidade com foco na formação de equipes de vendas. Mais do que isso, a Marcela, ela compartilha, ela cria redes, ela trabalha com isso. Muitas mulheres têm dificuldade nas vendas. Isso para Marcela é quase uma naturalidade. Naturalidade. E vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Marcela, eu gostaria que você contasse um pouquinho da tua jornada pra gente. Opa. Fica à vontade aí, já conheço um pouquinho, mas vai ser um prazer imenso. Muito bom. Eu vou começar contando que aos 17 anos eu entrei numa faculdade de arquitetura e precisava pagar essa faculdade. Então, eu escolhi, falei, bom, o que eu sei fazer? Vender. Então, eu comecei como uma consultora de beleza. Não podia me cadastrar, porque eu ainda tinha 17 anos. Então, eu comecei a vender como amiga. Depois, eu me cadastrei efetivamente para ser uma consultora de beleza. Essa empresa é a Natura. E lá atrás, isso. A empresa era pequena. O folheto tinha 4 páginas. E eu mostrava para as pessoas falavam assim, que produto é esse? A marca não era nada quase. A capa... Isso foi quando, Mar? 84. 84. A capa era o 84 Vitor tinha, eu sei, Fazano. quantos produtos, né? Porque Eram hoje, 4 folhinhas. Então eu diria assim, tinha o quê? Uns 30 produtos. nosso galã da época era Vitor Fazano. Era. E foi bem interessante, porque eu fui fazer essa faculdade, morar numa república, mas eu não tinha como pagar mensalidade. Então eu falei, vou fazer um método. Eu acredito muito em método, porque aí a gente se disciplina. Esse é um ponto de vendedor. Vendedor é ruim de disciplina. Mas aí eu inventei. Eu tinha que sair todo dia com 12 produtos na sacola, pronta entrega, e só podia voltar para a república com 4. Ou seja, eu tinha que vender 8 produtos. Se eu tivesse ainda mais do que 4 na sacola, eu dava uma volta em mais uma faculdade, eu virei a moça da Natura, e eu inventei essa forma, e aí eu me policiava de voltar para a República com 4 produtos. Isso me afinou, me aproximou da minha promotora de vendas na época. Ela teve uma licença, férias, aí eu fui substituí-la, ganhei o cascalho, e aí eu, num processo seletivo, fui contratada mesmo para ser uma nova promotora da Natura. Então, assim, de vendedor ali no catálogo, né? Porque você tinha que pagar as suas contas. Isso. Você teve relevância lá dentro da Natura, teve destaques, e aí passou a ser funcionária. Que legal. E aí eu brinco que eu era a menor equipe, que era 0, tinha que formar uma equipe, e a maior Era promotora. eu equipe. Eu com o meu tamanhão, né? E fui assim, fui montando uma equipe que ela se tornou uma Sim. equipe muito vitoriosa, porque eu falava com as consultoras que eu cadastrava, e falava com propriedade porque eu vivia aquilo. O teu cliente vai falar não, você vai bater em 5 portas que vão falar não, a sexta é que vai falar sim. Então, se você parar na quinta, você perdeu uma venda. Se interesse pelo cliente, não se interesse só pelo catálogo, que muitas vezes a gente fica apaixonada pelo catálogo, não se interessa pelas pessoas. E aí isso foi sendo meu mantra. E aí eu, com essa equipe, eu fui muito virtuosa. Foram vários prêmios, várias viagens. Eu lembro uma delas, a Natura lançou uma campanha que quem fosse vitoriosa, a equipe vitoriosa, ia para uma viagem na África do Sul. Eu falei assim, nossa, lá tem o hotel 6 estrelas. Eu não sei nem o que é isso. Você falou, tô lá. Eu tô lá. E as outras Que promotoras da maravilha. época falaram assim, mas a Marcela é muito aguerrida, ela vai ganhar. Eu falei, pronto, Que bom. você me deu metade do prêmio, porque Pronto. você desistiu. Já acreditam em mim. Aí tem um ponto também. A pessoa de vendas, ela não pode se deixar levar pela interferência da concorrência. Sim. A concorrência é verdadeira. E aí foi indo. Quando eu tava lá na África do Sul, sendo homenageada, eu falava assim, eu sonhei um dia em estar aqui. Exato. E aí esse sonho... E você trabalhou para isso, né? Você sabe que uma das coisas que eu fiz foi estudar um pouco de filosofia para entender nosso comportamento. E Aristóteles fala que tudo começa na ideia. E eu tive a ideia de ir para a África. E aí isso também em vendedor. Qual é a ideia que você quer realizar com as suas vendas?
Ah, essa foi boa. Mas acho que mais do que isso, nesse tempo todo, e quando a gente se conheceu, você já tá nessa trajetória tal, lógico que a gente te vê e te reconhece como Natura, porque você traz isso muito forte, né? Eu acho que, assim, você conquistou muita coisa pra Natura, mas você também ganhou muito, né? Isso, a conta empatou, sabe, Clau? Eu acho que isso é muito importante, porque pessoas me influenciaram positivamente, eu cresci, eu falo que eu entrei uma menina de 17 anos sem nenhuma universidade, saí lá uma mulher de 50, porque foram tantos anos, né? Eu saí de lá uma mulher de 50 anos, com 2 universidades, com pós-graduação e com uma capacidade de aprendizado e de ensinamento riquíssima. Então, quando eu saí de lá, eu falava assim, isso não pode morrer em mim. E aí eu fui para uma nova jornada empreendedora. Que bacana. Mas a tua energia, ela contagia. Já te vi em eventos, eu acho que talvez toda essa tua questão de trabalhar com vendas, trabalhar com pessoas, e você sempre fala do cliente, né, que você olha o cliente, eu acho que você traz isso para a tua vida também, né, para outros projetos que você tem. E a gente vê isso muito em você. Você é uma pessoa que tem uma energia maravilhosa. E eu acho que isso é uma característica, sim, de vendas, mas é uma característica sua, né? E para os teus projetos, para as coisas que você faz. Obrigada. Mas estava falando o seguinte, tá bom, aí você foi lá, ganhou projetos, ganhou prêmios. E hoje, como que tá a Marcela, né? Eu sei que você tem a Amy Quiroga, que é a tua consultoria. Gente, ela vai falar um pouquinho, eu quero que ela passe aqui algumas dicas. Mulheres, homens, de vendas, anotem e depois procurem Marcela. Não há ninguém que fale de vendas melhor do que ela. Ai, que Diga aí um pouquinho de como que você tá, como é que foi essa consultoria, como é que você hoje está se posicionando aí. Clau, essa jornada, ela foi mais do que uma jornada de vendas, nesses anos, mais de 30 anos, ela foi uma jornada de entendimento de comportamento. E isso, entender sobre o comportamento, e entender principalmente da execução na hora H, é que me deu hoje uma propriedade de falar na Amy Quiroga sobre vendas e principalmente sobre pessoas. Porque todos nós buscamos, através de produtos, serviços e tudo mais, as nossas soluções de vida. E agora tem alguém precisando de algo que eu tenho para entregar. Então, eu parei de me esconder. Quer dizer, eu nunca me escondi, porque, aliás, eu sou grande, né? Mas eu achei E você nem gosta disso, né? Ficar escondida não é com você, Má. Mas eu achei que eu tinha que fazer outras mulheres que estão aí nos assistindo também a não se esconderem. Exato. E trazerem algo que é valioso para alguém. Através do seu produto, através do seu serviço, é valioso para alguém. E isso é tão rico que dá energia suficiente para buscar a próxima pessoa. Então, a energia vem do seguinte: eu tenho algo que é bom para alguém. E aquela pessoa vai me remunerar por isso. E a conta empata. Eu não tenho um sentimento muito forte que a gente vê no empreendedorismo feminino. É aquela coisa de eu não tenho coragem de cobrar, eu não tenho muita sapiência, eu tenho que estudar mais para me sentir segura, eu ainda não domino. Essas falas nos escondem e colocam a gente num lugar de desprazer por fazer algum negócio. Aliás, eu gosto de uma definição... Quer dizer, você está se auto-sabotando. Né? E eu gosto de uma definição muito legal, que o que é negócio? Ela não é uma ao pé da letra, mas negócio é sair do ócio. Se é sair do ócio, é movimento. Se é movimento, precisa ter energia. Sim. Então, tô eu aqui com energia para fazer esse movimento. Que bacana, Má. Mas assim, quando a gente está falando de startups e de empreendedoras, e você tocou num ponto para mim que é muito relevante, e a gente vê muito isso, acho que já fizemos mentorias juntos, a gente sabe que muitas mulheres, né, já mentoramos homens, mulheres, mas dentro lá da rede Mulher Empreendedora, 95% são mulheres. E eu acho que assim, a maioria a gente precisa falar isso, da força que ela tem, né? Muitas vezes tem um bom produto, consegue, né, estudou mercado, direito, ali sabe que tem potencial, mas não consegue vender, né? Eu acho que assim, são algumas coisas que são falhas, acho que a gente precisa realmente buscar pessoas na equipe que façam essa parte, mas eu acho que de alguma forma a empreendedora, quando ela está começando, é o que você falou, eu empreendedora, né? Sou eu empreendedora. Ela precisa de alguma forma fazer.
Para isso, ela precisa acreditar nela, não é, Má? Isso. Isso a gente vê muito nas mentorias. Exato. A gente fala para as mulheres, acredita em você, não, vai lá, você consegue. E ela vai e consegue muitas vezes, né? E você sabe, em técnica de negociação, tem o William Ury, que é um papa que fala muito sobre negociação, tem livros muito famosos, e tem um livro que fale para você negociar bem, para ter o sim de você. Uhum. E muitas vezes a mulher não consegue o sim dela. Ela se apoia num catálogo, ela se apoia no portfólio, ela se apoia no produto, mas não se apoia nela. E para ela se apoiar nela, ela tem que só entender do seguinte, de novo, eu tenho algo valioso que alguém precisa, mas eu preciso entender desse alguém. Eu não posso fortuitamente, acidentalmente encontrar com alguém e achar que ela, como todo mundo, precisa da mesma coisa. As pessoas gostam de individualização. Então deixa eu entender daquela pessoa. Eu falo um exemplo super interessante para minha vida. Todo mundo gosta de individualização e eu percebi isso quando eu estava numa prateleira procurando, sabe aquela Coca Zero, quando vinha com a latinha com o seu nome? Sei. Eu procurava a Marcela. E eu só encontrava Marcelo. Eu ficava brava com a Coca-Cola. Exatamente porque você quer ser diferente na multidão. Então, quando você encontra um cliente e você não se sabota, você aceita seu sim, eu vou sim conquistá-lo, entregar algo valioso para ele e ele vai me recompensar por isso e não tem nada de errado, mas eu tenho que entender dele para fazer essa troca ser equilibrada. É isso, certeza, né? Precisa fazer isso, a gente precisa ter esse olhar. Mas quando a gente está falando desse nosso ecossistema empreendedor, e a Rede Mulher tem várias pesquisas, né, que mostram a capacidade das mulheres, o porquê que as mulheres empreendem. Então, até um pouco tempo atrás, as mulheres, elas investiam por necessidade, né? Tinha toda a alavancagem ali financeira, autonomia. E os homens, muitas vezes, eles investem, a primeira palavra deles é porque eles identificaram uma oportunidade, né? E eu acho que nesse tempo de pandemia e nesse período de pandemia, nós vimos que muitas mulheres também começaram a colocar isso na pauta delas, né? Não foi por necessidade, mas eu também vi uma oportunidade. Eu acho assim, são algumas transformações que a gente está vendo aí com as mulheres, que eu acho isso muito bacana pra gente. Eu acho que hoje, não lá quando a gente começou, né, mas hoje, falando das redes, do trabalho de redes como a Rede Mulher Empreendedora, outras também, né, mas a gente faz parte, a gente acredita, a gente tá ali, o Grupo Mulheres do Brasil, em tantas outras que trazem tudo isso, né. Mas mesmo assim, o que a gente vê muitas vezes? A gente vê muitos eventos com homens, né, e com pouco espaço ainda para as mulheres. E aí muitos falam assim, porque eu não identifiquei, não achei. Qual a tua visão sobre isso quando a gente está falando de diversidade nesse ecossistema? E eu sei, assim como eu, você também, a gente tem essa formação de mulheres muito forte, né? Então, para mim, hoje não seria diferente estar fazendo um programa onde eu estou realmente fomentando a participação de mais mulheres, né? Por quê? Porque a minha formação, lá atrás eu vim, eu acredito, eu sei que precisam. E aí a gente precisa sempre ainda bater nessa tecla de diversidade, Má? Como é que você vê isso? Precisa bater na tecla? Espero que não seja por tantos anos ainda, mas é porque tem alguém agora nos assistindo que ainda está escondido. Porque ela mesma, ela sabe fazer alguma coisa. Sim. E aí até na pandemia você comentou muito bem, ela sabe fazer alguma coisa, mas ela ainda não acha que está pronta. Ela ainda acha que não sabe tudo, esse tudo nos pesa, né? Eu não sei controle financeiro, eu não sei vendas, eu não sei sobre marketing, eu não sei sobre marketing digital, eu não sei sobre... Aí fica uma espada muito grande na cabeça. Esse todo, o homem ele faceta. Eu não sei o todo, mas alguém sabe. Então, o convite é pra gente não esperar o todo. Eu tenho que ter uma sapiência nisso tudo, entender de pessoas e entender o que eu sei. E que alguém precisa desse que eu sei. E que pode ser que eu não saiba o processo inteiro, mas alguém pode me ajudar. E aí a ação em redes. A ação em rede para me ajudar as competências que eu não tenho, alguém pode ter e a gente se complementar. E no caso que você comentou também, apareceu até numa pesquisa simples que nós fizemos na rede, que 56% das mulheres dizem que a maior dificuldade é vender. Se é a maior dificuldade em vender, como é que eu vou buscar
complementos para isso, para saber um pouco sobre vendas, e eu também não preciso saber o todo, e agir. Eu tenho que ir para o mercado. Isso é muito importante, porque aí no mercado, ouvindo pessoas, eu posso até voltar e reelaborar algo que eu sabia. E aí aquela máxima que eu sei fazer, mas não sei vender, cai por terra, né? E eu acho que o que você falou é fantástico, né? Eu acho que até um pouquinho mais, eu acho que mais do que 56% aí. Quando a gente faz as mentorias, a gente sempre pergunta para as mulheres ali, né? Mais para as mulheres, mas a gente pergunta para os empreendedores em geral. Qual que é o teu ponto, né? Qual que é o seu gap ali no teu negócio? Eu acho que a maioria coloca realmente comercial. Lógico, o comercial, ele tem que trabalhar muito mesmo, né? Diário aquilo, né? Então a gente vê comercial, a gente vê marketing, muitas mídias, né? Acho que um tempo atrás a gente tinha muito essas questões e tudo mais. Trazer essas mulheres, né? Falando que elas podem. Então o que você falou é perfeito. Gente, não tem um momento bom. Você já tem um produto, você já criou, você já acredita? Vamos, né? Trabalhar com rede, procurar. Tem várias pessoas aí, tem muito, é você acreditar e levar isso adiante, não é? E tem um ponto, Cláudio, que para mim ele é muito claro nas mentorias, nas ações com startup e tudo mais. Tudo fica muito... sabe que nem um avião, que para decolar, ele põe 70% do combustível na decolagem e depois vai flat? Uhum. As empresas, as empreendedoras novas, as startups, põem 70% no produto. É muita gasolina para o produto. Se eu me apaixono demais pelo produto e não me apaixono pelo cliente, vai ter uma hora que a conta não fecha. Então é super importante acreditar no produto, mas dosar o quanto você, empreendedor, você e a tua equipe, são maiores até do que o produto para ir suficientemente ir para o mercado, ouvir e remodelar o produto. Porque pode ser que naquele momento ele tenha alguma dificuldade de precificação, ou de posicionamento, ou de querer vender tudo para todo mundo e a comunicação não está abrangente demais e não está focada e não consegue atingir a persona mesmo. Então, acredite no produto, acredite em você e na sua equipe, acredite na comunicação que você vai estabelecer de forma mais equilibrada quando você for para o mercado e volte para a bancada e volte para a sua equipe, remodele, porque lá tem alguém lá no mercado, tem alguém precisando do que você tem. E o que você e também tem um outro ponto, né, que eu acho que vai muito do que você falou e da tua história, da tua jornada, que é conhecer o teu cliente, né? Então, quer dizer, não você vai receber. Isso. Né? Aí quando você recebe esse não, você tem que ver o seguinte: eu tô com a abordagem correta? Eu tô com o produto correto? Eu tô no momento correto, né? E enfim, tem várias coisas que aí podem ser feitas. E o que a gente sempre fala, e isso é fato, muitas pessoas, os empreendedores, eu vejo isso muito em startups e nos empreendedores em geral, eles se desmotivam com os nãos, né? Então a gente, né, tanto não, chega uma hora que você... Então, quer dizer, você tem que voltar e falar assim, por que esses nãos, né? E trabalhar isso, rever essas coisas internas e buscar. Quando você encontra um sim, você também já está mais preparado. Você, inclusive, está preparado para as respostas, porque você encontrou tantos nãos ali, né? Então, trabalhar com essa resiliência também faz parte da questão do que a gente está colocando no modelo para os empreendedores, né, das empresas gerais, mas também para as startups, não é isso? É isso, é tão engraçado quando você pega, por exemplo, startup. Aí eles fazem todo o trabalho de funil de vendas, né, de atração, tal, e aí eles ficam olhando a conversão num funil de vendas. Qual é a conversão da boca do funil para o corpo do funil, até o fechamento, até a parte de quebrar as resistências, tal. E desenha isso super bonitinho, lindo, né? Mas não vai perguntar o porquê um cliente deixou de fechar. E às vezes não fechou por pessoas, Cláudio. O número de empresas que não fecham negócios com propostas colocadas, com tudo certo, porque não confiam nas pessoas, é muito grande. Então, se a gente falar num universo de startup, como, de novo, volta para as pessoas, como as pessoas estão levando aquelas propostas, com todo o desenho do funil de vendas, ouvindo as resistências, quebrando as objeções, mas principalmente, quebrei a objeção, volto também. Se for uma objeção, o que eu faço para não ter aquela objeção na próxima? E falando de um B2C, a mesma coisa.
Se eu bato no B2C, né, que é a consultora, a vendedora, a maquiadora, se eu bato em alguém, vamos fazer uma jornada simples. Eu sou uma maquiadora. Eu recebi pelo WhatsApp uma pergunta de quanto é a minha maquiagem no dia da noiva. Eu respondo para ela e ela some. O que eu posso fazer para entender qual é o motivo que ela sumiu? Eu tenho que me aproximar. Mas não me aproximar de novo para falar, olha, eu faço R$10 de desconto. Passar a mesma coisa, né? É onde eu não te passei, alguma coisa que deixou você não fechar comigo. É na confiança? Eu posso mandar meu portfólio, eu posso mandar a referência de alguma cliente que eu atendi. Ou seja, se eu não volto e melhoro aquilo, eu vou continuar recebendo nãos. Sim. E a minha proporção no meu funil de vendas... E você não entendeu a mensagem. A minha conversão fica a mesma. Exato. Então, se eu falo assim, bom, eu tenho que ter uma meta, eu como consultora tinha, uma startup tem que ter, eu tenho que entender quais são as minhas conversões por fase da minha venda, e eu tenho que ter a minha meta de melhorar aquilo em 2%, Sim. melhorar aquela conversão em 5%, melhorando algum processo que tenha feito o cliente desistir. Vou usar todas essas suas dicas, viu? A gente vai usar todas essas suas dicas e depois a gente vai conversar com você e falar assim, olha, fizemos a lição de casa aqui, viu, Vamos comemorar. Vamos comemorar. Porque vendas também tem isso. Tem que ter comemoração. Boa, porque a gente só fala ali das metas. Porque a energia, você falou assim, a energia, ela é finita. Tem que me dá a minha nova energia? Né? Eu tenho 56 anos, qual é a minha próxima energia? A minha próxima energia é, quantas mulheres estão assistindo a gente hoje que vão falar assim, de tudo que essas duas conversaram, isso aqui é pra mim. Eu tô hoje me escondendo atrás do meu catálogo, atrás dos meus nãos, do meu funil de vendas que tá confortável. E quantas podem estar assistindo a gente e falar assim, bom, eu tenho que melhorar essa performance em 2%. Eu tenho que melhorar a minha carteira de clientes fazendo 3 buscas criativas frias por dia. Eu tenho que olhar comportamento. Porque muitas vezes são números que a gente coloca, né? Tem uma série de questões, mas existe comportamentos. A gente fala muito isso no mercado financeiro, né? A taxa tá alta, isso tá alto, né? A bolsa, né? Tem várias ações ali que caíram muito. E onde você vai investir? Então, assim, tem os especialistas, e se você olhar só números, você vai onde todo mundo tá indo. Mas tem uma questão que poucos fazem, que é olhar o comportamento de tudo isso. Quando você olha o comportamento, você não vai pelo mesmo caminho, você não vai investir aqui. Você vai olhar o comportamento que tem uma direção já determinada. E eu acho que na nossa vida de empreendedores, quando a gente traz isso para startups, para os empreendedores, a gente tem que olhar muito isso. Porque quando a gente está falando de startups, a gente está falando o seguinte, a gente tem que usar muito digital para a gente escalar. E o que a gente não faz? A gente não tem equipe e nem time para fazer esse trabalho de olhar o cliente, de escutar, de responder. E parece perda de tempo, Clau. Então, mas não consegue. Então, parece. Então, o que a gente precisa, o que a gente sempre coloca, e muitas startups depois conseguem fazer isso, é trabalhar com humanização, né? Por mais que você seja digital o tempo todo, e a gente teve uma empresa digital que, quando a gente entendeu que o nosso trabalho, por mais que a nossa empresa era digital, mas o nosso trabalho era pessoas, isso mudou completamente. Porque você traz a humanização, né? E o digital é ferramenta. Qual é o outro lado do telefone, o outro lado do WhatsApp, o outro lado do Twitter? Pessoas. Né? Eu faço uma venda de alguns milhões para um diretor de manufatura de uma empresa. Ele é um diretor, ele também tem ali os desejos dele de manutenção do cargo, ou de subida, ou de... Será que a empresa que está me servindo é confiável? Porque eu estou colocando o meu na reta. Então tem todo esse aspecto humano por trás. E esse comportamento, Cláudio, ele é tão sensível em vendas, outras áreas até um pouco menos, mas em vendas ele é tão sensível que a gente conquistou muitas coisas. O vendedor... Aliás, empresas põem account manager, põem key account, põem muito nome. Mas vamos lá, vamos vendedor. Nós compramos na mão de um vendedor
os nossos bens para as nossas casas, os nossos dias do casamento, as nossas férias, as nossas viagens, os nossos carros, os bens de consumo e os bens também intelectuais, uma faculdade e tudo mais, na mão de um vendedor. Sim. E muitas vezes você teve um vendedor definitivo na tua vida que você lembra dele de forma positiva. Exato. Eu tenho a Sandra, que a primeira viagem que eu fiz para fora do Brasil, comprei na mão de uma agente de viagem. Uma vendedora, né? Uhum. Ela faz parte da minha vida até hoje. Olha só. Porque ela me entendeu. Uhum. Então, isso é poderoso. E isso é energia, que você falou de energia, né? Energia. Energia para buscar o próximo cliente. Sim. E buscar cliente é mágico. É mágico, porque eu posso imaginar que assim, quanta gente vai ter fila lá fora de Muitos gente falam querendo assim, falar e agora comigo. falta o cliente. O que você está falando que é mágico, quando você vê todo esse brilho e toda essa tua energia, muitos empreendedores falam assim, nossa, mas agora a gente tem que vender. É onde não é isso? Eu já escutei isso muitas vezes. Agora, olha como é interessante também isso. Enquanto eu reclamo que o Brasil tá de perna pro ar, a economia com toda essa situação, Selic e tudo mais, eu posso também olhar, não é ser poliana não, hein, gente, presta atenção. Não é ser poliana, mas eu posso olhar metade do copo copo cheio. Por quê? Porque eu posso ter um país como Portugal, bem pequenininho, que as chances de venda são muito menores. Quantas crianças estão nascendo em Portugal hoje? Quantas crianças estão nascendo em São Paulo hoje? Tudo é oportunidade de negócio. E, de novo, negócio é movimento, é sair do ócio. Então, eu vejo oportunidade nisso. Eu estou no lugar certo porque eu estou em movimento. Muito bem. Vamos falar das nossas mulheres. Vamos. Queremos mais mulheres nesse ecossistema. Estamos empoderando. Estamos querendo trazer como protagonista, mostrando que elas podem, de que forma. E, recentemente, saiu uma pesquisa da McKinsey, com 700 empresas da América Latina, onde falou o seguinte, onde você tem mulheres no cargo executivo, você tem potencial de 50% mais de lucro e 22% de diferença ali no seu EBITDA. Então, você olha isso, você fala assim, gente, a gente não está brincando aqui de falar de diversidade, de empoderar mulheres. O que a gente está mostrando é o seguinte, mulheres, vocês são capazes. São capazes. E têm oportunidades. E você sabe que hoje nós temos muitas empresas procurando executivas capacitadas e não encontram. Por quê? Acho que tem muitas mulheres, que é o que você falou, né? Vamos, né? Acho que a gente tem que traçar. E aí, como que a gente faz? Eu queria a tua dica, eu queria, assim, teu feedback de como que a gente pode realmente trazer mais mulheres. Eu queria essa tua visão também, se você acha que hoje a gente tem mais mulheres realmente empreendendo, transformando. Temos sim, né? A gente tem a junta comercial mostrando aí mais de 50% dos novos negócios são abertos por mulheres. Mas eu acho, se a gente fosse imaginar assim, como é que eu saio da base? Porque a base tem muita mulher. Falando de novo pela venda direta, a gente tem números expressivos da base das consultoras da venda direta são mulheres. Os números são mais de 80%. Na minha época, né, contando quando eu estava lá, minha época parece outro século, mas não é. Até em 2012, a gente tinha 90% das consultoras mulheres. Mas elas estão nessa base e elas ainda não estão prontas, elas não se acham prontas para fazer o próximo degrau. E elas continuam na base. Só que elas estão prontas. Sim. Exatamente. Aqui dando até um exemplo. Exato. Eu tinha um cargo, eu ia trazer uma coordenadora. Eu tinha 16 homens se candidatando para vaga do coordenador para uma mulher. 16 para 1. As mulheres não se candidatavam para vaga. É o que a gente está falando. Tem então, oportunidades. Exato. Né? Então, na minha dica, é lógico que não é o pozinho de pilim-pim-pim, mas é pense em sair da base. Sim. E, de novo, Aristóteles fala que tudo começa no pensamento. E você está pronta sim. Se você pensou... Se submeta, né, a querer sonhar com um novo degrau. Né? Os homens são mais aguerridos nisso, né? São. E aí, quando ela se submete, e mesmo que tenha gaps, e tá tudo bem, ela corre atrás. Exato. Ela tem mais escolaridade, ela precisa de rede de apoio, a gente sabe disso, porque ela tem filhos, ela tem família, ela tem gestão dos mais idosos, a gente sabe tudo isso, a gente não tá fora desse contexto. Nós temos também. Temos também, né? Mas o mais importante é ela se submeter. E aí, quando eu vi essa conta de 16 homens para uma mulher, eu posso também me acomodar como gestora e falar assim, tá na mão, o moço tá pronto. E eu, como gestora, posso não ajudar essa subida. Então, também, mulheres em média gestão,
apostem, dá trabalho, mas apostem nessa uma que se candidatou e se submeteu e ajude ela a se lapidar. É teu papel também, continuar esse legado. Também. Mulheres apoiam mulheres. Sim, sim. Os homens fazem isso de uma forma mais natural e da mulher ainda tem que ser incentivado. Então vamos incentivar. A gente pode e principalmente também dentro desse olhar, a gente pode. Eu acho que é exatamente o que eu penso hoje. Eu posso aprender aqui e compartilhar aqui. Claro. Aprender aqui e compartilhar aqui. Se eu não compartilho e morre em mim também essa sapiência, então eu subo. Eu fui gerente de vendas. Eu não puxo a próxima? É o meu papel também. Estava, inclusive, na minha PLR, mas acho que fora esse mundo corporativo, está na minha cabeça, no meu propósito, qual é a próxima que eu vou puxar. Que bacana, que ótimo. Que isso entre em pautas para muitas mulheres, né? A gente também tem essa agenda aqui, de trazer mulheres, de fortalecer, dar apoio, trazer para redes, enfim. Isso aí, dá trabalho. Dá trabalho. Mas bora. Uma coisa que a gente tem é energia, né? Má, acabou o nosso tempo. Eu preciso de mais dicas de vendas. Eu acho que muitas mulheres precisam, muitas empresas. Mas assim, agradeço muito. Você é uma pessoa extremamente especial. Muito feliz de ter você aqui. Também tô muito Queria que feliz. você falasse como te conectam. E deixar aqui meu muito obrigada pela tua participação. Olha, eu tô nas redes sociais como Marcela Quiroga Venda Direta, né? A minha empresa chama M Quiroga, exatamente focada em fazer planejamento e execução de formação de time de vendas, principalmente até focado na venda direta, que são essas vendas onde a gente trabalha direto com o cliente. Adoro fazer esse trabalho de compartilhamento do que eu me apaixono e que eu acho que outras pessoas também podem apaixonar. E eu acho que tem um lema que eu tenho, é um post-it que fica, já tá até bem amarelinho, tá na minha cama. De verdade, acorde para conquistar um novo cliente. Almoce para manter o cliente que você tem. E durma para ter energia para o dia seguinte continuar esse ciclo virtuoso. Muito bom. Parabéns, Má. Muito obrigada. Eu que agradeço. E como uma boa italiana, a palavra obrigada, né, é uma palavra pesada. Eu sinto obrigada em retribuir. E como uma boa neta de italiano, eu vou falar assim, grazie mille, que é estar com o coração cheio de gratidão graça de estar aqui hoje com você. Graça. Maravilha, Má.